passamos à próxima apresentação de Ana Mena, From Sculpture to Jewelry, Analogics of the Artistic Practice. Só favor, são minutos. Então, boa tarde, obrigada por estarem presentes e online. Este artigo surge da relação que eu tenho tanto com escultores como designers de moda, e acabei por aqui relacionar um elemento comum a ambas as áreas, que são as joias. As joias que hoje em dia temos os designers de joias que os produzem, mas que, se nós formos a remetermos à antiguidade, portanto sabemos que as joias é algo que já vem desde a antiguidade, portanto, clássica. Partimos da premissa das três palavras-chave: a escultura e a joia como objetos artísticos são formas de expressão pessoal, independentes e originais, aliadas a uma total liberdade criativa que transmitem ideias e sentimentos. Joalharia deriva da palavra francesa joel e mais tarde jocal, que significa objeto de brincar. Há mais de 7.000 anos atrás, um homem resolveu juntar um fio de conchas com conchas e sementes, colocou ao peito com uma adorno pessoal, e assim surgiu a joalharia, uma das mais antigas artes existentes. As joias, os metais preciosos e as gemas sempre vieram ao encontro dos sentimentos humanos pela atração de materiais raros, o desejo pelo embelezamento do corpo e o estatuto social. A história da joalharia, no progresso da civilização humana, compreende o trabalho, a criatividade e o talento de sucessivas gerações de pessoas no desafio de transformar materiais em ornamentos pessoais com valor artístico. Este rico e diversificado panorama começa na antiguidade, quando as técnicas básicas dos ourives tornaram-se mais sofisticadas. A primeira imagem, do vosso lado esquerdo, relaciona-se com o povo dos indígenas, que foram os pioneiros no manuseamento do ouro. Além das esculturas que criavam, faziam também adornos corporais, principalmente para os chefes das tribos. Os egípcios, a imagem seguinte, reconhecidos pela vaidade, usavam as joias como adornos corporais, embora tivessem a questão estética e principalmente a social. Estes objetos serviam para se protegerem como amuletos, simbolizando crença e proteção. Os etruscos foram um dos primeiros povos a explorarem minas de ferros, prata e cobre. Os gregos caracterizam-se pela simplicidade e pelo recurso a formas geométricas. Durante o período helenístico, desenvolveram a arte de modelar figuras humanas para incorporar em brincos, colares e braceletes. Os luxuosos ornamentos romanos em ouro, esmeraldas, safiras e pérolas brancas marcam um grande contraste com as joias policromadas da Idade Média, que expressavam os ideais do cristianismo e do amor idealizado, tema central quase de toda a joalharia da época. A Idade Média foi um período rico para a joalharia, pois as joias incorporavam pedras preciosas como esmeraldas, safiras, pérolas e rubis. Além disso, foi nesta época que surgiram os primeiros ourives, as pedras facetadas e o conceito de lapidação. Na época bizantina, preservou-se as principais características da Idade Média, os temas religiosos e o uso de uma quantidade generosa de gemas para a decoração das joias. Adotou-se as joias como símbolo de estatuto e religiosidade. Contudo, desenvolveram algumas técnicas na construção destes objetos, nomeadamente a poligromia e a granulação em trabalhos delicados e também a filigrana, que hoje tanto conhecemos. Já no Renascimento foram criadas peças históricas, decoradas com esmaltes e pedras preciosas, cujo nível artístico é comparado às da pintura e da escultura do mesmo período. Artistas como Hans Holbein, Alberto Durer e o Benvenuto Cellini eram contratados por mecenas para desenhar peças que estimulassem os ourives renascentistas a chegar a níveis nunca antes alcançados nas técnicas de esmalte, gravação e cravação. Os ourives passaram a ser vistos como artistas e sentem a necessidade de ter um conhecimento intelectual vinculado à prática. Deste modo, a autoria das obras tornou-se relevante, pois as peças desenvolvidas possuíam uma composição mais refinada, porque cada artista desenvolve, em certa medida, o seu estilo e aperfeiçoa as técnicas. No período barroco, as joias são distintas pelo aperfeiçoamento da lapidação, são sinal de riqueza e estatuto.
Os temas estão relacionados com a natureza e não com os símbolos religiosos como era até então. As joias do período rococó, eram assimétricas e leves, comparadas com as do período anterior. Surgem pela primeira vez joias para serem usadas durante o dia, mais leves, e joias para serem utilizadas à noite. Com o início do século XX, joalheiros como Cartier e Boucheron adotaram um novo estilo inspirado no século XIX, a Belle Époque, onde os objetos são compostos por flores estilizadas e por platina. Por volta da mesma época, a Arte Nouveau, nomeadamente o René Lalique, ao contrário dos outros artistas, escolhia gemas, mas materiais como o bronze e o vidro, a marfpérola e o marfim. Renovou o seu estilo ao conciliar elegância, arte decorativa e outros padrões de trabalho. Dessa forma, a joia passa a ter uma dupla função, a de adorno e a de satisfazer os gostos das pessoas que queriam exibir a sua riqueza através das joias. Desta forma, o objeto ganha destaque ao ser produzido através de uma ideia, conceito e por ser apresentada e comercializada através dos museus e das galerias de arte. Com o fim da guerra, em 1918, impõe-se a joalharia da Art Déco. Nessa época, as joias passaram a ter uma aparência mais moderna, vinda de influências do cubismo e do abstrato, da escola da Bauhaus, suavizado na década de 30 pelos motivos figurativos e florais reintroduzidos por Cartier. Verificamos que a joia, tal como a escultura, são formas de expressão pessoal, independente e original, aliadas a uma total liberdade criativa que transmitem ideias e sentimentos. A joia tem como principal objetivo o adorno pessoal, responde a uma necessidade enquanto a escultura desenvolve-se pelo campo da percepção das emoções. No entanto, ambas desenvolvem um processo criativo com base nos diversos discursos assentes em metodologias que passam pelo valor do desenho, da materialização dos objetos e, por consequente, das técnicas. Têm em comum características compositivas, simbólicas e identitárias como a tridimensionalidade, o volume, a escala, o espaço e a relação com o corpo humano. Pablo Picasso fazia joias sobretudo para oferecer aos amigos e às suas amantes. Produziu uma série de pregadeiras em ouro desenhadas entre 1956 e 1973 que resultaram em placas com desenhos de rostos em relevo. Como podemos observar, através do traço do desenho conseguimos identificar que os mesmos são característicos nas suas pinturas e nos retratos que o pintor-escultor desenvolveu durante o seu período artístico. Já Alexander Calder começou por desenhar e conceber joias a partir de 1929, totalizando 1.800 objetos ao todo, realizados durante a sua vida. Cada joia apenas tem um modelo e, por consequente, um significado pessoal. Entre colares, brincos, anéis, pregadeiras, tiaras, etc., muitas joias foram criadas como presentes pessoais para a família e para os amigos. Foram peças únicas em bronze, latão, prata, ouro, muitas vezes agregadas com outros objetos encontrados como o vidro colorido ou fragmentos de cerâmica e madeira. O fio de latão é também um dos materiais de excelência presente nas suas joias, que torcido, batido e fixado cria espirais, letras e desenhos que nos remetem para o discurso dos mobilites, característico da sua escultura. A espiral, por exemplo, marca um regresso à arte primitiva e a modelação do arame transmite um movimento proveniente das esculturas e configura os símbolos universais das antigas populações. Em 1961 foi organizada a International Exhibition of Modern Jewelry em Londres, que foi um evento fundamental no campo da joalharia, pois foi a primeira mostra em espaço europeu. A exposição visou estimular o interesse público na joalharia como arte, assim como incentivar designers. Louise Bourgeois foi uma das artistas que integrou essa mostra. Temos aqui presentes uma gargantilha que é proveniente de uma peça que ela fez exatamente igual, mas apenas como um objeto único. E a escultora desenvolveu depois novamente a mesma peça, mas com outros materiais. O colar foi desenhado na década de 40 com uma declaração pessoal contra a violência que tinha testemunhado com os prisioneiros da Guerra Civil Espanhola. As aranhas são pregadeiras que são provenientes da escultura que ela fez pública, a aranha. Já o Anish Kapoor começou por explorar o campo da joalharia a partir de 2003 com a peça Large Water Ring, que resultou de duas versões, uma em ouro branco e outra em ouro amarelo. Foi um objeto que incorporou uma inauguração de uma galeria.
O escultor ourives, medalhista e cinzelador João da Silva, isto já no panorama da escultura portuguesa, dos artistas portugueses, trouxe de Paris a nova joia artística contemporânea, rejeitou por absoluto o historicismo, valorizou a originalidade formal em detrimento do valor intrínseco das gemas e dos metais preciosos. As suas joias, com características lalaquianas, cinzeladas com motivos florais e figuras de dinheiro, não tiveram repercussão e só se verificaram a partir dos anos 20 na contemporaneidade na joalharia portuguesa. Já Delfim Maia traduz nas suas joias a técnica que desenvolveu e foi pioneiro na escultura na chapa de ferro. A partir de cortes, quinagens e dobras, transforma as superfícies num volume tridimensional sem recurso a qualquer união, seja a frio ou a quente. Contudo, é nos finais dos anos 50, princípios dos anos 60, que se exprimem as principais inovações na criação da joalharia em Portugal através de Cucas e de Gordilho. Cucas cria uma joalharia mais conceptual e vanguardista. Por norma, as joias resultam de formas geométricas, depuradas e lineares, onde estão presentes a sensibilidade e a linguagem escultórica. Temos, por exemplo, aqui do lado esquerdo um colar dos anos 80, feito em prata e pedras da Lua. Gordilho, como eu ainda há pouco referi, teve um percurso diferente de Cucas, pois determina também rupturas significativas com a joalharia tradicional, mas o seu contributo é para a renovação da joalharia em Portugal. Desconstrói os padrões habituais, quer pela introdução de materiais orgânicos, quer pela forma como podemos verificar no colar teia, um objeto em platina vanguardista para a época. A concepção modernizante inspirada na gramática barroca e da arte nova une a prata trabalhada com pedras semi-preciosas e a marco perla. Por último, temos o José Aurélio, que dedica-se ao universo das joias desde os finais dos anos 50, durante a fase experimental destes objetos em cerâmica no estúdio da Secla nas Caldas da Rainha. As suas joias exaltam as afinidades entre pequenos objetos e a escultura, sobretudo as do espaço público. Representam a tradição e a inovação, sobretudo na ligação que tem ao ritual do fogo por consequência dos metais. Concluímos que a joalharia foi uma das últimas práticas artísticas a renovar-se na contemporaneidade, mas acompanhou as transformações das artes plásticas, demarcando-se no campo das artes decorativas e aplicadas. A partir da segunda metade do século XX, novas ideias e conceitos, assim como novos materiais, passaram a ser utilizados pelos artistas e designers de joia na descoberta de novos caminhos de expressão. Encontramos relações cronológicas, simbólicas, formais e conceptuais. A criação artística surge como mediadora entre o corpo e a tecnologia. Obrigada. Tal como referi, guardamos as perguntas para o fim, fazemos depois uma ronda de questões entre todos, enfim. Bem?